milhão de reais por mês que o Vasco gasta para jogar no lixo. O jogador não está rendendo. E outra coisa, foi barrado pelo Fernando Diniz. Vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos falar também um pouco sobre o jogo Botafogo e Vasco. Daqui a pouco, a grande decisão que o Vasco vai disputar hoje, logo mais à noite no Engenhão. Antes, deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar seu like e pedir para que você se inscreva no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Aproveita e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisa, tá legal? Vamos direto ao vídeo aí. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz, está entrando no ar o nosso programa Almoço do Gigante. Lembrando que hoje nós não teremos o programa Resumo Gigante, que sempre vai ao ar de segunda a sexta, às 7 horas da noite, menos em dia de jogo do Vasco. E hoje tem Vascão, o Vasco entra em campo hoje às 9h30 da noite. Nós não vamos fazer o resumo às 7 horas, porque 8h15 a gente vai estar na nossa live de pré-jogo. Então anota aí, ó, não tem resumo gigante, risca, 7 horas da noite, mas vai ter 8h15 da noite, tem a live de pré-jogo. A gente vai falar da escalação, dos relacionados, a arbitragem, tudo no pré-jogo, a expectativa do jogo, né, logo mais. O Vasco que deve vir com a sua força máxima, completaço. Paulo Henrique e Tietê estão recuperados. O Vasco deve começar jogando com Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Piton. Só para fazer uma pausa aqui, explicar essa defesa, porque eu tenho visto muitos comentários e aí você vê que o pessoal não está bem informado da situação. Ah, por que vai botar o Hugo Moura improvisado? Bota o Carlos Cuesta que contratou. Olha só, o Carlos Cuesta não pode jogar na Copa do Brasil ainda, porque ele foi contratado depois que as inscrições já tinham sido fechadas. Quando ele foi contratado, o Vasco já tinha feito até a primeira partida das quartas de final. Ele vai servir para se o Vasco passar para as semifinais. No jogo do próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro, contra o Ceará, o Carlos Cuesta pode jogar, não tem problema nenhum. Ele vai jogar. Se o treinador achar que ele pode jogar, aí sim, se o treinador colocar o Hugo Moura improvisado tendo o Carlos Cuesta, aí a gente pode avaliar se o Diniz está certo, se o Diniz está errado. Aí ok, mas hoje não tem opção. Ou é o Hugo Moura ou é Lucas Oliveira. Também escuto o pessoal falar, por que em vez de botar o Hugo Moura improvisado, não bota o Robert Renan? Ele não foi contratado para jogar, não é um bom jogador? Ele é um bom jogador, foi contratado para jogar. Eu acho que ele até vai se tornar titular do Vasco, eu acho ele, assim, com a bola no pé, eu acho ele cracaço, mas eu acho que ele é meio maluquinho, eu tenho medo dele nisso, mas o problema não é esse. O problema é que o Robert Renan joga pela esquerda. Ele joga junto com o Lucas Freitas, ele joga na mesma posição do Lucas Freitas. Não dá para botar dois zagueiros com o pé esquerdo, o time fica torto demais, ninguém vai fazer isso. Então é o Hugo Moura e o Lucas Freitas e o Piton na esquerda. Os dois volantes, Barros e Tietê. A linha de três, Ryan, Coutinho no Moreira e no ataque o Verratti, tá legal? A novidade, segundo o Atenção Vascaíno, vai estar no banco de reserva ou na lista de relacionados, né? O Vasco, na verdade, ele não libera a lista de relacionados quando joga no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, quando o Vasco viaja, o Vasco vai jogar fora, o Vasco viaja, o Vasco libera no dia da viagem, o Vasco libera os relacionados, aqueles que viajaram. Até porque, né, a imprensa vai estar no hotel esperando os caras desembarcar do ônibus, vai saber quem está lá ou não está. Então o Vasco libera a lista. Agora, eu não sei por que o Vasco não libera a lista de relacionados no dia anterior, porque ontem, quando acabou o treino, o Vasco teve jogadores que se concentraram para a partida, foram para o hotel. Alguns foram liberados, ou seja, não foram relacionados. O Vasco não libera essa lista. O Vasco só vai liberar a lista mais 3 horas e meia antes do jogo. Então a gente entende que o Vasco deve estar liberando a lista de relacionados oficial entre 6 horas e 6h30 da noite de hoje, às 18 horas, né? Ou 18h30 da noite de hoje. Então a gente não tem a lista oficial de relacionados. Porém, o canal Atenção Vascaíno trouxe a notícia de que Alex Teixeira estaria fora, até porque já foi rescindido, né? Rescindiu o contrato, não tem mais vínculo com o Vasco, rescindiu ontem o contrato. Alex Teixeira estaria fora, o Leandrinho da base lateral esquerda também estaria fora da lista de relacionados, e o Thiago Mendes, né? E é esse que é o motivo do vídeo de hoje, né? É a manchete do vídeo de hoje. O Vasco paga R$1 milhão pro cara que só jogou 143 minutos. Né? O Thiago Mendes é ruim de bola? Não é. Ele é pereba? Não é. O Thiago Mendes é uma baranga? Não é baranga. Eu acho o Thiago Mendes um grande jogador, mas falei isso quando o Vasco contratou. Vale a pena você contratar um jogador que nos últimos 2 anos jogou 5 partidas, teve contusões brabas e estava no mundo árabe. No mundo árabe, como todo mundo sabe, a questão de treinamento lá é diferente daqui.
né? A carga física é muito diferente daqui. Os caras só treinam à noite, por causa do calor, os treinos não são intensos. Então o corpo do cara está acostumado a um outro ritmo de treinamento. Aí ele chega aqui, já no meio da temporada, para se adaptar. Eu falei isso aqui, vai trazer um jogador que não é para jogar, um jogador que vai esperar se adaptar. Eu acho que o Thiago Mendes vai ser muito útil para o Vasco, mas só ano que vem. E aí, o Vasco tem condições de fazer isso, de contratar um jogador e ficar pagando R$1 milhão para ele se reabilitar? É isso? O Vasco tem condições disso? O Vasco, na situação que ele se encontra, tanto na tabela como financeiramente, tem que contratar jogadores que venham para jogar. Mas não pode contratar um jogador que vai demorar 6 meses para se recuperar. O que fica claro, então, aquilo que o Edmundo falou na época da contratação do Thiago Mendes. Está vindo de contrapeso para poder o Léo Jardim renovar, porque é o mesmo empresário. É o Paulo Pitombeira, exigiu a contratação do Thiago Mendes e o Vasco abaixou a cabeça para poder renovar com o Léo Jardim. Lembrando que ainda não tinha o Edmar Lopes. O Edmar Lopes chega naquela semana junto com o Thiago Mendes, naquela confusãozinha ali. Mas o Edmar chega e logo depois renova com o Léo Jardim e apresenta o Thiago Mendes. Mas não foi ele que fez essa negociação, porque ele não tinha nem chegado no Vasco. Ele chegou 3 dias depois, ele anuncia o Thiago Mendes e a renovação do Léo Jardim. Ele só faz o anúncio. A transação toda foi costurada por Pedrinho e Felipe, né? Com certeza o Ademar Lopes não tinha tido tempo para fazer isso, mas caiu dentro da gestão dele. Ok, bacana, mas a gente sabe que nessa negociação ainda não foi o Ademar Lopes, né? E aí o Vasco trouxe o Thiago Mendes para agradar o Paulo Pitombeira. O pior é que você paga um salário de R$1 milhão pro cara. E ainda tem que aturar a esposa do cara vindo numa live falar mal do Vasco, querendo tumultuar o ambiente do Vasco. Eu nem sei se esse é o pensamento do Thiago Mendes, mas a esposa dele veio naquele último jogo do Vasco-Botafogo, ele substituiu o Barros nos últimos minutos do jogo, né? Faltava 3 minutos para acabar o jogo, ainda tinha os acréscimos. Ela entrou ao vivo no Instagram dizendo que se sou eu, não entro em campo. Se sou eu, mas eu não sou ele, né? Como é que pode isso? Ele deve estar muito aborrecido. Olha que como se estivesse fazendo assim uma grande justiça ao Thiago Mendes e colocar ele faltando 3, 4 minutos. Minha senhora, já falei isso aqui, mas com todo respeito, né, à carreira do Thiago Mendes, ao futebol dele, a senhora como esposa. Pô, o Thiago Mendes joga no Vasco, minha senhora. Só tem noção de onde seu marido está jogando? Ele joga no Vasco. O Vasco não é o Lyon, não. O Vasco não é o time do Catar lá, não. O Vasco é o Vasco. Todo dia, quando o Thiago Mendes receber a camisa do Vasco, ó, vai ficar no banco. Tá aí a camisa do Vasco. Antes de mais nada, o que ele tem que fazer? Ele vestiu a camisa, ele tem que ir lá e beijar o pé de todo mundo, cara. Para agradecer a Deus, a vida, deixar a oportunidade dele um dia na carreira dele estar vestindo a camisa do Vasco. Essa aqui é a grande verdade, cara. Thiago Mendes não é nada, minha senhora. Nunca ganhou nada. Nunca chupou laranja com ninguém, cara. Tá jogando no Vasco. Olha, o seu esposo joga no Vasco. Acorda, minha senhora. Acorda. E aí hoje é um encosto no Vasco. R$1 milhão encostado no Vasco. Esse que é o problema. Falado? Mas vamos torcer para que tudo dê certo, que ele realmente... Eu não acho ele baranga, não acho ele pereba, só acho que ele não tem condições de jogar esse ano. Tomara que eu esteja errado, tomara que ele se recupere nessa reta final do Brasileiro aí, seja uma surpresa, ganhe a titularidade e jogue o futebol que se espera dele. É o que eu torço, eu quero ser feliz, não quero ter razão, mas a princípio hoje você tem R$1 milhão encostado, o cara nem pro banco vai. Complicado, né? Galera, fica com Deus, um grande abraço, não esquece do pré-jogo, 8h15 da noite, tamo junto, fui, tchau.